A gente faz muitas perguntas o tempo inteiro, mas tem uma pergunta quando a gente reconhece, quando a gente vê que a casa caiu. A gente olha para o céu às vezes e a gente faz essa pergunta. E agora? O e agora é o grito da ausência da esperança. O e agora, cara, é a fala mais sincera de um ser humano. Saiu de São Paulo aos 22 anos por amor, largou a carreira e o último semestre da faculdade. Chegou aqui nos Estados Unidos sem inglês e sem ninguém. E a autoridade não é contar sucesso, é contar o que ele fez com o insucesso. Hoje, ele é pastor sênior, mentorou mais de 80 líderes e deu mais de 25 palestras. Tem muita gente, que parece que ele desistiu. Mas olha que interessante, quando ele fala do ponto final, o sangue dele ainda ferve. Ele não desistiu então, ele só mudou a rota. Mas ele não vende 7 passos para ser feliz. Ele conta o que fez com o próprio fracasso. Porque nas palavras dele, a autoridade não é contar o sucesso, é contar como você saiu da queda. Com vocês, Tim Oliveira. Mas antes, eu quero te pedir um pequeno favor. Se você gosta dos nossos conteúdos, tanto aqui quanto no Instagram, curte, compartilha, né? Ajuda a gente a levar essas histórias maravilhosas para outras pessoas, agregar valores em outras vidas. Mas sem mais, bora começar? Feliz de estar com você. Obrigado pelo convite. De nada. Que honra estar com você também da sua casa. Vai ser um papo muito interessante. Quero poder contribuir com vocês. Vamos lá, bora então, galera. Vem com a gente. Tim, pra gente começar aqui tudo, você tá escrevendo um livro. Sim. Tá, mas antes da gente entrar nesse livro, eu quero ver um negócio contigo. Quem que é o Tim de fato? Tirando o Tim ali pastor, tirando o Tim líder, tirando o Tim escritor. Quando você tira todas essas jaquetas, quem que é o Tim? Quem é o Tim? Um cara muito leve, brincalhão. Gosto do silêncio, também sou apaixonado pelo silêncio, pela solitude, reflexão. E nos momentos que estou junto, como citei, quando estou junto com pessoas queridas, sou muito divertido, gosto de uma piada, gosto do humor pra caramba. E acho que é isso, e gosto de praia. Gosto de viajar, gosto de praia, gosto da água salgada. Dizem até que, inclusive, que água salgada é a resposta pra tudo, né? Já ouvi dizer. Suor, a lágrima e a praia. Interessante. Se você juntar os três, é resposta para tudo. Você chora, é uma água salgada que sai. Se você precisa conquistar alguma coisa, soa, que vai dar certo. Põe o suor em prática. E a praia te relaxa pra caramba, então eu sou esse cara, eu gosto disso, gosto muito de açaí, sou viciado em açaí. Então, Tim, fora essa gama de informações, do exercício da liderança entre pessoas, sou uma pessoa muito leve, divertida, e é isso que eu poderia dizer. Perfeito. E você nasceu onde? Nasci em São Paulo, no ABC Paulista, Mauá. 011. 011, sou da época sou ainda do 011, agora entrou 9, né, na frente, mas sou de São Paulo. Perfeito. E naquela época, quando você era criança, tinha algum exemplo de liderança na sua casa e tanto também de empreendedorismo? Sim. Eu cresci com um exemplo de liderança dentro da minha casa. Meu pai, um líder, me inspirou muito, me ensinou muito, uma mentalidade dele, como eu fui crescendo e vendo ele se posicionar com influência. Ele era uma pessoa que a influência era uma palavra muito forte para ele. Então ele tinha um poder de influência dentro para estabelecer visão, para alcançar objetivo, para unir pessoas para um propósito. Então eu cresci com exemplo de liderança dentro de casa, tenho onde me espelhar lá dentro. Perfeito. E aí da sua infância para adolescência, como é que era o Tim ali? Você de fato era uma criança normal, assim vamos dizer, ou você já sentia que você tinha algo ali diferente de outras crianças na pré-adolescência, até mesmo na adolescência? Estou rindo aqui agora porque essa pergunta remete a alguns momentos que eu passei na vida. Sim, existiam rastros em mim que pessoas falavam ao meu respeito já, que eu poderia me desenhar e hoje, olhando para trás e falar assim, cara, pessoas já indicavam para mim coisas que eu vivo hoje. Na escola, agora eu ri por quê?
porque eram comportamentos que hoje eu falo, meu Deus, cada coisa que eu fazia como garoto. O que você fazia? Você quer saber mesmo? Claro, bora! Eu acho que o poder de influência para bagunça, eu era do fundão da turma, Ok. da escola, e eu gostava de uma bagunça mesmo. Então, só que o interessante é que eu formava, tô tentando falar bonito aqui, uma coisa que é engraçado, tá? Tá tranquilo. Mas eu fazia muitas bagunças, eu formava, mas eu não me dava mal em nenhuma delas. Ok. Por exemplo, a despeito de eu ser da turma do fundão, da bagunça, de sentar no fundo e tal, eu nunca fui disciplinado na escola, nunca tive uma suspensão na escola. Ok. Só que alguns amigos já tiveram, e eu fiz parte daquilo, mas nunca ninguém soube. Então eu tinha característica política, vamos dizer assim. Por exemplo, tinha uma professora minha que ela falava assim, cara, você vai ser político. Eu nunca fui político, eu trabalhei como no meio da política, mas eu nunca fui um político de frente. Mas eu carregava essa questão da observação, do planejamento, da fala, desde garoto já. E isso tudo era através de bagunça. Então eu exercia também essa influência. Então desde garoto tem histórias engraçadas que, assim, de certa forma que eu fazia, que eu planejava as coisas com visão a longo prazo, além, quase a questão dos olhos de Tandera, visão além do alcance. Perfeito. E cara, eu saía ileso. Então eu me lembrando disso me faz rir, me dá um pouco de vergonha. Mas eu falo assim, cara, eu fazia coisas assim que era digno de um líder, olhar, enxergar cenários, observar questões ao redor. Então que apontava um pouco essa minha característica de liderança. Perfeito. E na adolescência, você começou a trabalhar muito cedo? Sim. Ou já, assim, foi... Não vou dizer o normal, porque nas estatísticas o jovem brasileiro começa a trabalhar bem mais cedo, mas ou você começou a trabalhar lá pro final do ensino médio? Não, eu comecei no ensino médio, foi no primeiro ano do ensino médio, quando eu comecei a trabalhar. A minha ascensão, na verdade, para onde eu apontei como um profissional, foi muito pro lado da criatividade. Sou publicitário. Eu comecei a fazer cursos de designer gráfico muito cedo, meu pai investiu isso em mim e tal. E através da palavra designer, eu descobri a criatividade. Ok. Da criatividade eu cheguei até a publicidade. Só que antes de chegar na publicidade, conforme eu estava estudando informática, designer gráfico e tudo mais, eu tive um trabalho como professor de informática na época. Eu nem sei como é hoje, se existem esses cursos ainda, né? Microlinks, Databyte, naquela época e tal. E eu fui dar aula numa escola dessa. E interessante essa pergunta, porque, na verdade, eu me desapontei mais como um comunicador quando eu dei aula de informática, do que propriamente dito como um professor, um exímio professor de informática. Interessante. Eu comecei a atrair alunos, inclusive muitos alunos, para aula particular, que queriam aprender isso comigo. A forma que eu falava, como eu conseguia colocar dentro da mente da pessoa, pessoas de idade, aprendendo informática, na época queriam aprender Excel, PowerPoint e tal, e eu tinha uma comunicação legal para ensinar aquilo que a pessoa precisava. Então, eu redesenhava minha forma de dar aula, eu falava a linguagem de quem estava. Então, ali também, é interessante, me remeteu a isso, essa pergunta me fez lembrar que desde esse primeiro trabalho, a minha questão, eu nunca fui talvez um grande técnico em informática, mas aquilo que as pessoas que eu estava proposto a fazer, que era ensinar, eu redesenhava a minha forma até que a pessoa pudesse entender e sair dali mexendo no programa que ela queria poder mexer. E naquele tempo você já se espelhava em alguém ou somente o seu pai? Eu acho que na verdade eu estava sendo fluxo do momento, eu estava caminhando, eu estava sendo fluxo da vida. Eu não me lembro agora, nesse momento, uma referência naquele tempo sobre isso. Eu vivia de uma forma talvez até meio que nababesca, mas eu vivia, eu caminhava e não tinha uma referência ainda, porque naquele ponto, me lembrando aqui, voltando aqui a fita um pouco, eu nem ainda tinha uma decisão sobre o que eu faria de fato na vida. Mas esse primeiro trabalho, ele fez crescer na minha mente essa realidade de me comunicar com pessoas, de trabalhar com gente, com pessoas, foi interessante. Então, tanto que eu saí do campo de informática e eu intensifiquei depois aquilo
o trabalho com pessoas. Perfeito. E aí, hoje, o Tim hoje, aqui, Sim. o que você traz daquela criança, vamos dizer, do fundão ou no geral, o que aquela criança ainda... Quando você vai fazer alguma coisa, deixa eu melhorar a pergunta, quando você vai fazer alguma coisa, entrar no palco, o que aquela criança ainda te mexe, te traz, né, que te ajuda? O que vem dessa criança? Desde criança, eu carrego algo que hoje quem lida comigo, quem trabalha, quem passa por, quem vive de uma forma, uma mentoria comigo, aprende algo que, cara, desde criança eu trago, que eu sempre busquei argumentos ou conversas que fizessem sentido. Uhum. Eu lembro que, desde pequeno, quando a minha mãe falava não pra mim, eu aceitava não, mas eu gostava muito, eu discutia muito com ela porque eu queria que fizesse sentido. Então ela queria que eu usasse tal roupa. Eu falava, mas por quê? Então gerou em mim alguém com muitas ferramentas sobre lidar com pessoas como eu era desde criança, que queria que fizesse sentido. Portanto, esse podcast, o timeline que nós vamos construir vai ser natural de mim, por exemplo, conectar as coisas para que faça sentido, para que haja conexão entre tudo que flui. Então, por exemplo, quando eu sento com alguém para trazer uma mentoria, um conselho, uma direção para algum líder, eu carrego isso, cara. Eu quero gerar na Ana, em qualquer um de vocês que estão assistindo esse podcast, tudo que sai de mim é para que faça sentido na vida de alguém. O seu argumento, o seu problema, a sua solução, o seu conselho, o seu projeto, o seu plano, ele precisa fazer sentido. Inclusive, as resoluções de problemas. Tem muita gente que não resolve problema porque ele não consegue fazer conexões de sentido para quem o ouve. E desde criança, eu era uma criança argumentativa, questionadora, que queria que as coisas fizessem sentido. Magnífico, muito bom mesmo. E aí você falou algo, isso tem relação com o propósito, basicamente. Sim. E o que você pode... Porque muita gente às vezes pergunta, o que é exatamente propósito? Porque se fala tanto em propósito, a todo momento, o que de fato é um propósito? Qual que é o seu propósito na vida? Cara, eu acabei de falar uma palavra aqui que eu vou simplificar para que faça sentido. E eu vou usar a palavra sentido. Uhum. O propósito da Ana, o que seria a palavra propósito? A Ana viver o propósito da vida, ela fazer sentido. Tem muita gente que confunde às vezes um sonho. Mas é interessante que tem muita gente que realizou o que um dia sonhou e não se sente completa. Propósito, ele traz sentimento de se sentir completo. Ou seja, e quando é que eu sou ou estou completo? Quando eu faço e vivo e frutifico coisas que fazem sentido a mim e a quem convive comigo. Então, propósito para mim nada mais é do que fazer sentido por onde eu for, por onde eu caminho, por onde eu me aplico, por onde eu desaguo aquilo que carrego. Então, isso para mim é um propósito. Então, quando eu aponto alguém, um líder, para ele cumprir o propósito dele, eu estou dizendo assim, em outras palavras, eu quero que você vá e faça sentido. Então, como que alguém, quem está nos assistindo, como que eu vivo o meu propósito? Mude a pergunta, como que eu posso fazer sentido? Que quando a gente faz sentido, a gente gera automaticamente esse sentimento de completude, nos sentimos completo com muitas coisas, porque então a gente alcançou o propósito num caminho de fazer sentido. Melhor explicação possível. Bom. Tá vendo? Anotou? Já pega o papel e caneta que está só no começo, tá? E aí, voltando, você sai do ensino médio, você fica ali, né, como professor de informática, um comunicador mais que professor. Sim. E você entra na faculdade de publicidade e propaganda. Isso, exato. Beleza. Você conclui? Sim, concluí eu fui até o último semestre. Okay. Nisso aconteceu uma ruptura, então não concluí, porque aconteceu uma ruptura na minha vida. Uhum. Eu acabei depois nisso vindo para América, mas eu fui até o último semestre. Okay. E eu acabei vindo para América. Ok, beleza, então. Mas estava assim... Com quantos anos?
Isso aí, quando você Tava veio com pra 22. cá? Com 22. Com 22 anos. Ó, bem novo, então. Bem novo. E então você estava na faculdade, e aí antes de você finalizar, você vem para os Estados Unidos. Exatamente. Ok. Voltando um pouquinho à fita, o que aconteceu para você querer sair do país? Você estava na faculdade, a sua situação era tranquila lá? Tranquila, eu estava trabalhando, estava muito bem. Aconteceu algo... Música romântica, por favor, produção. Edição, coloca Edição. a música. Love Songs. Aconteceu algo que eu comecei a me relacionar com uma pessoa muito especial com quem eu sou casado até hoje. Que, na verdade... eu falei, produção, coloca a música aí, produção. Mas foi essa relação que apressou as coisas pra mim, mudaram as coisas da minha vida e fez porque não estava dando muito tempo essa relação à distância. Ok. Inclusive, relação à distância é muito difícil, não tem a ver com esse assunto comigo, mas é muito complicado. Força pra você, talvez, estar assistindo, que vive uma relação à distância, não é fácil. E nisso fez a gente apressar. De início, ela ia pro Brasil, porque eu estava numa situação até que ok. Uhum. Para um garoto de 21 anos, na época solteiro, tava fluindo. Só que eu falei, cara, como que eu tiro uma americana? Ela tava se graduando também, ela tava no último ano, se não me engano, tava no último ano da faculdade dela. E eu levo ela pro Brasil. Eu falei, isso não tá fazendo sentido. Oh, peraí então, só pra galera... Não é o propósito pra mim entender dela. e a galera entender. Onde que você conheceu ela primeiro? Ah, tá. Então, os nossos pais se conheciam há muito tempo. Ah, ok. Os nossos pais se conheciam. E nisso, eu vou denunciar um pouco da minha idade aqui agora, né? Poxa. E o meu pai perdeu o contato do pai dela. E aí eu consegui, por alguma forma, por alguns contatos que eu tinha, o MSN dela. Uou! Um momento MSN. Plim! Quando abria. E ela não me respondeu por muito tempo. Eu falei, que garota arrogante. Só que ela ficava naquele móvel, aquele MSN móvel, e ela disse que não via. Eu acredito, câmera? Não sei. Mas ela não me respondeu. Mas em um determinado momento ela me respondeu e a gente começou a conversar. Nisso, as coisas aconteceram. Então foi online a nossa conversa e tal, mas os nossos pais já se conheciam. Perfeito. E aí, então, você larga tudo pra viver o seu sonho, não o seu sonho, mas viver com o amor da sua vida. Exatamente. Aí que foi a grande questão. Falei, bom, cara, a ponta da cabeça da publicidade, poxa, Nova York. Uhum. Falei, vou lá, concluo mesmo a distância, com o que tem que fazer, faço uma pós lá. Se eu voltar ao Brasil um dia eu volto como alguém bem sucedido, estudado no exterior, estudou fora e tal, vai ser muito legal. Então também é um pulo interessante para minha vida. É um esforço, uma pequena ruptura que eu estou fazendo agora, mas eu vou adiantar bastante coisa depois. E aí eu parei tudo para continuar também a minha parte fora. Uhum. Eu e ela, nós tínhamos conversado até a possibilidade de nós dois irmos a Londres, que eu também tinha alguns conselhos sobre lá e tal, sobre estudo lá, e eu estava pensando muito a respeito disso. Então, eu deixei tudo, vim para os Estados Unidos para isso. Porém, as coisas mudaram. Quando eu cheguei aqui, era um pouco de pegadinha da parte de alguém que eu não controlo, que é Deus. Sim. Que mudou as coisas. Não foi meio... Aí eu realmente deixei toda a minha profissão de lado. Muitas crises de início que aconteceu e que me levaram para o lado da minha vocação, como você já falou a todos aqui, que me apontaram nos primeiros anos meus, assim, uma intensidade muito grande. Então eu paralisei a profissão, paralisei os meus estudos e eu canalizei todo o meu tempo de uma forma que eu não sei explicar para você, mas a intensidade que foi aplicado para a parte vocacional da minha vida. Perfeito. Nessa sua transição, a gente, né, vamos falar, colocar um objeto, uma mala. A gente carrega uma mala, e aí o que você, quando você chegou aqui, com essas crises que teve, o que você precisou tirar dessa mala para poder ter uma mala mais leve, mais tranquila e continuar essa trajetória? O que eu tirei dessa mala? Na verdade, Ana,
eu não quero decepcionar talvez a sua pergunta, mas eu vou falar que na verdade eu não tirei, eu tive que segurar algumas coisas que estavam nela. O que você precisou segurar? Eu segurei uma coisa, Nietzsche, ele tem uma fala que eu acho muito interessante. Não recue sobre nenhum pretexto, porque a vida vai tentar dissuadir você. Isso é um pensamento que eu guardo da época acho que de faculdade, muito grande. Não recue sobre nenhum pretexto, alguma coisa assim, tá? Pode ser uma palavra ou outra diferente. E eu precisei segurar essa verdade na minha mala, porque eu não sabia, eu não fazia ideia da vida de imigrante como era fora. Até porque, naquela época, então, a minha noiva, quando eu cheguei aqui, ela não vivia uma vida de imigrante. A amizade dela era americanos e morava, na época eu estava na faculdade, tinha uma vida bem distante da realidade naquele tempo de imigrantes. Então, eu não fazia ideia das dificuldades. Então, eu vim sem inglês, de um lugar que eu vivia uma independência total e irrestrita, resolvia a minha vida, tinha o meu trabalho, resolvia as minhas questões, totalmente independente. E me encontrei em um lugar que, cara, para eu resolver um problema do meu telefone que eu queria resolver, tá sem sinal, eu dependia da minha noiva. Eu não tinha amigos, eu sou uma pessoa de amizades, de mesa, de resenhas, de conversas, de bate-papo, mesmo que ainda com poucos, mas com uma intensidade com esses poucos interessante. Não tinha amigos, o meu tipo de trabalho mudou da água pro vinho, tudo mudou. E eu tive que segurar aquela verdade. Não recue sobre pretexto algum, porque a vida vai tentar dissuadi-lo. Então essa verdade eu precisei manter, agarrar, e eu tenho isso, cara, quando eu me proponho, eu demoro a decidir algo. Uhum. Então eu demoro, por exemplo, já sofri de obesidade. Eu demorei a tomar uma decisão de mudar minha vida. Mas quando eu mudei, eu não recuo sob pretexto algum. Então se eu tomar uma decisão, inclusive obrigado por essa água, aqui o negócio é chique, ó. Se eu tomar uma decisão que eu vou tomar ela inteira e for uma decisão, mesmo que eu tenha que respirar aquela, quando a gente está tomando a água que às vezes a gente trava, que para, eu vou fazer todo o exercício do mundo, porque eu decidi que eu vou tomar água até o final. E eu não vou recuar por causa de uma dificuldade que deu. Uhum. E isso eu aprendi com Nietzsche, isso ficou na minha bolsa. Então eu diria isso. E é um conselho, inclusive, que eu deixo para quem está assistindo a gente. Não recue sob pretexto algum. Quando você, que demore o tempo que for, Nietzsche fala, agora eu lembrei um pouco mais, demore o tempo que for para você decidir por algum sonho, algum objetivo, alguma realidade. Mas ao decidir, não recue sob pretexto algum, ainda que a vida tentar te dissuadir. E vai tentar, quando a gente decide algo. E foi o que aconteceu comigo aqui na América. Eu decidi vir, estabelecer o meu casamento com a minha noiva, começar a minha família, e eu não imaginava as estratégias ou as complexidades que a vida ia colocar na minha frente para me dissuadir. Uhum. Ela vai tentar, a vida vai tentar. Sim. Então foi essa a verdade, eu não posso voltar atrás, eu não tenho opção. A minha opção A é fazer dar certo, a opção B é continuar na opção A opção C é apontar para B, a opção D é apontar para C, que a C aponta para B, que isso aponta para A. Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Perfeito. Quando você fala de não desistir, aí, vamos supor, se dependendo da maneira, de uma coisa que a pessoa está querendo fazer, e aquilo ali, às vezes, ela tá ali, vamos dizer no português, né, dando murro em ponta de faca. Como que eu sei que é uma coisa, de fato, que eu não desisto, que eu continuo, e quando é uma coisa que talvez a pessoa tá insistindo e não é para ela? Ok. Como dividir, então, a pessoa teimosa, eu diria? É muito simples. Quem é o do teimoso pro persistente? Perfeito.
O teimoso, ele não sabe, ele não faz análise de resultados. A persistência faz. Perfeito. O teimoso, ele está conectado a ego. Conecta a imagem que ele quer transferir. Uhum. O persistente, não. A pergunta que você fez é pelo propósito, é por fazer sentido. Perfeito. Então, como é que eu divido um do outro? Como que eu não desisto? Ou como eu entender a hora da desistência, entre aspas? É por mudança de rota para conseguir, para permanecer em busca do sentido. Então, tem hora que sim, a gente faz mudanças de rotas na vida. É fato. Precisa também, né? Exato. Você já pegou uma highway, por exemplo, que você chegou nela e o GPS está mandando você ir. Chegou, ela está fechada para obras, teve um incidente. E aí você olha, cara, e fala, eu vou ter que mudar a minha rota. Uhum. Só que isso não é uma desistência, por quê? Eu diria que aquela palavra, o PIN, ele continua sendo o destino final. Eu não estou mudando o destino final. Eu estou mudando a minha rota, refazendo a minha rota para chegar. A desistência, ela negocia o PIN. Ela negocia esse ponto final. Então, quando é que eu sei que eu estou negociando as coisas? Quando o meu ponto final, ele já foi... Ele perdeu o foco. Eu já não tenho ele mais como objetivo. Eu não tenho mais a intensidade nele, eu não tenho mais olhar para ele, eu não tenho mais brilho quando eu me lembro dele. Uhum. Então eu preciso me lembrar com paixão, com fervor, com sangue no olho. E tem muita gente que parece que ele desistiu. Mas olha que interessante, quando ele fala do ponto final, o sangue dele ainda ferve. Ele não desistiu então, ele só mudou a rota. Perfeito. Perfeito. E o que você fez aqui nos Estados Unidos até para você se consolidar no início, né? E se manter? Quais foram os trabalhos teus aqui? Os meus trabalhos, você fala profissional? Início. Tá. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhei, o meu cunhado tinha uma empresa aqui de detail de carro, e ele estava passando por alguns conflitos gerenciais na época, e eu vim por essa proposta dele já. Eu vim trabalhar, ajudá-lo numa reestruturação. Eu trabalhava, antes de vir para cá, eu estava trabalhando com gestão empresarial. Entrei como publicitário dentro de uma empresa de gestão empresarial, e eu peguei muita experiência com a gestora da época. Ela me ensinou muita coisa, inclusive foi talvez profissionalmente a maior, e até hoje é a maior inspiração profissional que eu tive. E eu aprendi muito sobre isso, sobre então, essa gestão empresarial, e eu vim para cá para ajudá-lo, para resolver alguns gatilhos que eles estavam vivendo, alguns gargalos que ele vivia na empresa dele, e foi muito bom. Ajudei, pude contribuir nisso com ele. Então, de início, o meu primeiro trabalho foi trabalhar já com gestão na empresa de detail que o meu cunhado tinha. Perfeito. E aí, onde que a sua vocação chega? Como que ela chegou? Como é que você descobriu? Nossa, vou virar pastor. Como é que foi? Boa. Então, logo depois desse processo de reestruturação dessa empresa dele, acabou, porque gestão empresarial ele tem um prazo, né? Uhum. Por alguns motivos acabaram as coisas aconteceram, então ali acabou. Nisso, o meu sogro, que hoje é falecido, ele era pastor. Okay. E ele viu, e a igreja passava também por algumas crises naquela fase, estava muito difícil a fase que ele enfrentava como pastor de uma igreja imigrante. Uhum. Eu cresci na igreja, tocava, era da área de música da igreja, e quando então esse contrato, esse período com o meu cunhado, não havia mais essa necessidade, tive uma coisa interessante. Quando estava nessa parte, eu tive a primeira experiência minha fora de um trabalho administrativo, vamos dizer assim. Eu passei alguns meses, eu fui ter uma experiência de trabalhar pela primeira vez na minha vida em construção, na verdade na área de pintura. Então eu passei, eu não lembro quantos meses, mas foram poucos, e eu adorei.
digamos que ainda tá na sua área, né? Designer, pintura, ainda tá Só que ali, eu né? era muito ruim, cara. Eu tenho uma história muito horrível pra contar, assim. Eu não sabia pegar o rolo, muito ruim, eu não tinha noção de nada. Mas, poderia ter sido. E, cara, eu fui trabalhar alguns meses, assim, e eu adorei por quê? Então, desde os meus 18 anos, eu trabalhava 18, 19, 20, 21 e 22, nisso foi 22, com a mente. Sim. E é estressante. Isso afeta o corpo, isso é complicado pra caramba. E eu, cara, quando eu fui trabalhar pela primeira vez alguma coisa que não era lidar com pessoas em si, com administração, gestão e tudo mais, eu achei, nossa, que relaxou tanto a minha mente. Terapia, né? Foi uma terapia, porque eu tinha um foninho aqui, eu ouvia música o dia inteiro. E eu tava aprendendo aquilo, cara, eu chegava e era um trabalho que eu entrava muito cedo, só que eu saía cedo. Então quando meu trabalho antes, cara, eu ia até às 10, nessa parte de gestão, você não tem horário, cara. A sua mente, ela não para de trabalhar. E eu fui descobrir ali, o que eu vivia em gestão, como era bom não ser empreendedor, porque hoje há uma ideia que todo mundo tem que ser empreendedor, né? Sim. Eu sou contra isso. Por Quando quê? eu vejo... Porque eu entendo que isso é um dom que não é para todos. Porque se todos forem empreendedor, quem é que vai servir? Então, para mim, é uma fala, sem atacar, mas há uma fala que não é verdadeira. Que todo mundo tem que ser empreendedor, que todo mundo tem que ser... Cara, legal se você tem. Mas descubra, porque senão você pode ir em busca de um propósito que o mundo fala para você, você perde o sentido. Então, tem gente que nasceu para estar numa visão, é uma das palestras que eu falo, inclusive eu falei ela na Casa das Empreendedoras, onde nós nos conhecemos. Para ele não ser a visão corporativa. Ele completa a visão corporativa e tá tudo bem sobre isso. Eu cito, né, acho que foi lá que eu citei, eu cito, por exemplo, o Elon Musk, um grande visionário. Um cara, um líder absurdo, que tem uma visão além do alcance. Mas quem que faz a visão dele acontecer? São engenheiros. Quantos profissionais que não são empreendedores? E são completos. Eu imagino o grupo de engenheiros dele vendo o visionário acabar com um ditado mundial. Ou, não sei se é mundial, mas eu sei que é brasileiro. Olha o ditado. Eu vou fazer isso aí o dia que foguete der ré. Talvez você já ouviu esse ditado. Já. E aconteceu. E aconteceu. Era algo que era impossível. Exato. Então, um empreendedor teve uma visão. Só que ele não conseguiu completar essa fase. Ele não conseguia só. Tinha que ter alguém que completava a visão, que era servo. Que era funcionário, que era alguém que pegava uma ideia e falava assim, então é isso, eu vou para o laboratório, eu vou estudar e nós vamos fazer a coisa acontecer. Perfeito. Pois é. Imagina se esse cara quer ser o Elon Musk também. E ele sai batendo cabeça, cara, não é para ele. Não é para todos. Existem reis, existem servos. E não é um mais importante que o outro. É claro que um tem mais visibilidade do que o outro, mas um depende do outro para se completar. Então, eu não acho, por exemplo, eu não carrego uma paixão interna de ser um empreendedor. Eu não carrego isso. E eu sinto assim, tá tudo bem isso comigo. Apesar de ser sênior, peço de uma comunidade, nós vamos falar sobre isso, que existe a parte empresarial dela, que sinto que eu me tornei um empreendedor. Então, ela não é só um organismo vivo, a parte mística, ela tem a sua organização também. Só que não é a parte que me apetece. Perfeito. Que eu carrego isso de ser um empreendedor, de ser alguém, cara, que eu vou... Não é. Isso não é de mim. Apesar, você pode desenvolver ferramentas, se você quiser, para fluir nisso. É possível. Mas eu não acredito que todos... é incoerente até com a história da humanidade. Isso é tão óbvio quanto esse fundo é escuro. É tão óbvio como que uma cenoura é laranja. Então, é óbvio. Não tem como. Então, isso para mim é uma venda de ilusão. E tem muita gente batendo cabeça e perdendo o propósito
não fazendo sentido, correndo atrás da venda ilusória que se faz nesse tempo, aonde todos têm que ser um empreendedor. Você só vai ser bem sucedido quando você construir sua empresa e você tiver tendo o recurso disso. Na busca por essa ilusão, tem muita gente se perdendo. Agora, eu não estou também com essa fala diminuindo ninguém de correr atrás daquilo que ele sonha de fato, que é ser um empreendedor. Agora, faça, você que me assiste, um balanço. Isso é para você? Você carrega isso? É quase aqueles testes de... DISC? Oi? DISC? Isso, eu não sei se eu disse, mas aquele teste que tem do que eu quero estudar, do que eu quero ser. Vocacional. É um teste que você tem que fazer. Sim. Agora, o teste não pode ser, de alguma forma, aplicado em você que me assiste. Uhum. Imposto sobre você. Você precisa se conhecer, a máxima socratiana. Conheça-te, pois, a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer. E ao me conhecer, eu vou para isso. Então, eu vivi... E, cara, é muito louco a vida de um empreendedor. Eu sou fã. Cara, falo para empreendedores. E eu falo para todos eles. Eu estive no Brasil fazendo esse tour, falei para muitos empreendedores, aqui nos Estados Unidos também. Inclusive, nós nos conhecemos, como falei, Casa das Empreendedoras. Eu falei lá, eu sou admirador, porque, cara, isso não é sobre salário. Ser empreendedor não é sobre... Tem muita gente querendo ser empreendedor porque ele vai ganhar bem. Não é sobre isso. Não. Assim, depende do tempo, né? Mas no início, meu querido... Exato. Isso aí, você vai acontecer no meio do caminho. Quem entra nesse caminho pensando nisso se frustra. Porque o empreendedor é sobre propósito, é sobre fazer sentido. Sim. O resultado, um dos resultados que se tem agora, saiu, por exemplo, aí a gente pode conversar, você que me assiste, será que é verdade? Saiu agora um podcast de quem eu acabei de falar, que é do Elon Musk, ele falando assim em um podcast, se você me oferecer dinheiro, não mexe comigo. Ele já falou em algumas vezes, não é sobre dinheiro. O dinheiro é um resultado. Sim. É tanto que você vê, hoje ele se tornou, só notícia agora há pouco tempo, né? Se tornou o primeiro trilionário. Saiu agora a notícia que realmente ele é o primeiro trilionário da história. E quem acompanha a vida dele fala, eu não preciso desse dinheiro. Não faz sentido. Ele fala assim, cara, eu não vou usar. Porque eu não estou em busca de aumentar os trilhões para quadrilhão. Eu não estou em busca disso. Eu quero fazer sentido. Então você vê, ele acaba, olha para você como que é sentido. Ele acaba com um dito popular há muito tempo, que foguete não dá ré. Sim. Ele não pensou em dinheiro sobre isso. Pô, eu vou acabar com isso. Quem quer acabar com um ditado popular, ele não quer dinheiro, ele quer propósito. Exato. Me irritei com essa fala. Foguete não dá ré. Vai dar ré. Ele não está pensando em dinheiro. Quando perguntaram para ele, por exemplo, por que ele inventou o carro elétrico. Você já ouviu isso ou não? Não. Olha que interessante. Você pode pesquisar, você que está assistindo, que você vai ver isso. Ele falou o seguinte, quando ele era pequeno, ele teve essa experiência com a família dele, foi muito difícil. Porque, na verdade, não é bem sobre o carro elétrico, mas inclui. O avô dele tinha que dirigir a família dele para vários lugares. Só tinha um carro. E era uma correria, levar ele para um lugar, se não me engano, o irmão dele para outro, enfim. Eu não lembro agora os detalhes das pessoas da família. E ele falava, cara, ele falava assim, poxa, por que não existe um carro que não pode dirigir sozinho? Que me deixa no trabalho aqui, depois deixa o meu irmão em outro lugar, minha mãe em outro lugar e por aí vai. Por que não? Ele foi atrás de um propósito. E hoje, aqui nos Estados Unidos, ainda não pode, por causa das leis, Sim. Mas o carro que ele inventou já dirige sozinho para qualquer lugar. Uau. É tanto que, se você colocar no YouTube e tal, quem tem um Tesla, você vai lá dentro de um estacionamento, você pode ter estacionado longe pra caramba, tá chovendo. Você põe lá, me pega aqui na porta do mall, por exemplo, né, e tal. O carro sai da onde tiver, vem sozinho, para na porta, você entra no carro e pode ir embora. Perfeito. Então ele criou algo sobre propósito. Isso gerou pra ele a riqueza que ele tem. Sim. Só que ele estava em busca, aí perguntaram, então por que você até hoje, olha como que isso não tem a ver com dinheiro em si. Por que até hoje você não criou, por exemplo, uma moto Tesla? E simplesmente ele respondeu assim, acho muito perigoso.
Perfeito. Isso revela que o empreendedorismo dele não é sobre dinheiro, porque se for sobre dinheiro, Ele tinha criado várias outras. ele vai criar uma moto, cara, muito rápido. Ele vai, cara, criar uma solução. Por quê? Por que então você não criou? Pode ser que um dia ele crie alguma coisa do que eu vou falar agora. Por que já não tem avião Tesla? Sendo que é o cara que ficou foguete. O cara fez foguete e ele não tem uma companhia aérea ainda. Faz sentido, é verdade. Porque até hoje ele não entendeu que ele queria fazer sentido nessa área. O propósito dele não era para isso. Não estou dizendo que ele não vai amplificar um dia, que ele não pode fazer alguma coisa. Mas para quem já inventou foguete que dá ré, seria muito fácil ele pegar uma companhia e falar, a Spirit quebrou, vou comprar ela, vou reinventar, vou fazer algo melhor e vou colocar. Não era o propósito. Ele criou, ele estava em crise com o sentido dele sobre a liberdade de expressão. Ele foi lá, vou comprar o Twitter. Para quê? Propósito. Então, empreendedorismo não é sobre dinheiro em primeiro lugar. É sobre fazer sentido. E quem disse que o sentido de todo mundo é ser empreendedor? Verdade. Então eu tentei te responder a sua pergunta. Perfeito. Tá sensacional. Vocês estão vendo? Eu falei com vocês. Tá com papel e caneta aí? Porque é só pedrada. É uma pedrada atrás da outra, tá? E aí a gente parou foi a parte da vocação, né? Que eu estava falando sobre... Isso. Que foi leve pra mim quando eu trabalhei nessa área de pintura, porque eu tive um período de refrigério. Porque a minha mente desligou daquilo, porque o empreendedor não para, como falei. É meia-noite, é 1h da manhã, é 3h da manhã. Ele não para, então... eu vivia nesse mundo, e aí foi um período que eu gostei muito, só que aí é onde entrou a igreja, aonde entrou a vocação. O meu sogro, que estava vivendo uma fase muito complicada, como líder da comunidade, ele já estava com uma idade avançada, ele pediu ajuda, falou, cara, você não pode fazer uma gestão na igreja? Tá. Então, a isca que foi usada para mim foi muito boa. Você entrou na gestão ali. Mas só te cortando, antes você, desde a sua infância, você já ia na igreja, né? Ia. Você estava na igreja. Já. Evangélica, católica? Evangélica. Evangélica, tá. Beleza. Eu cresci na igreja evangélica, já vivi experiências como líder dentro de igreja, de grupo de jovens e células, música, líder de música, enfim. Tinha tido experiências assim, só que era tudo que eu não queria fazer. Ok. Eu era fechado para o assunto de qualquer assunto sobre igreja. Eu frequentava, sou um cristão, frequentava, mas eu não queria que a minha vida fosse para esse caminho. Para esse caminho. Tanto ali. Tá. Não era o meu goal, não era o meu objetivo. Era um acordo, inclusive, interessante que eu e minha esposa fizemos. Falei, olha, você tem esse sonho, alguma coisa de igreja? Ela, não. E ela perguntou, e você? Eu falei, eu também não. Então, tamo junto. Vamos casar. Então, vamos casar. Tá tudo certo. Então, era tudo que não queria. A isca que foi lançada pelo meu sogro, e como que eu caso com uma mulher e não dou ouvido à isca do meu sogro? Não tinha o que fazer. Não tinha. Poxa, não tinha o que fazer. Então ele lançou uma isca maravilhosa para ele, falou assim, olha, vem, eu vou fazer algo para você aqui, eu vou te ajudar com algo, mas eu estou precisando de uma ajuda de uma gestão eclesiástica. E eu pensei, poxa, maneiro, por que não? Eu vou criar um planejamento para ele, empresarial, a parte de empresa, mostro para ele os caminhos, organizo, crio as etapas, os processos que ele tem que passar, aponto os destinos, descubro quais são os gargalos daquele momento que eles estão vivendo ali e ajudo. Vai ser legal, por que não? Vamos fazer. E comecei a fazer. Bom, pegadinha. Por quê? Aí que entra algo que eu costumo dizer, a diferença da liderança, cara. Existe uma coisa que, sim, é uma espiritualidade. Você não está mexendo só com empresa. Então, envolve muito o coração. Envolve muito, cara, a fé, envolve essa conexão, uma aliança que começa a ser criada, estabelecida. E eu comecei a me envolver emocionalmente. Eu comecei a me envolver espiritualmente. Eu comecei a me dedicar, a me entregar para aquilo. E quando eu abri os meus olhos, eu estava até o talo envolvido. Eu estava mergulhado naquilo. E eu não via como mais me retirar. Porque o coração, a paixão por pessoas, aí entra a parte da vocação, enfim, as questões espirituais, que entrou, e aí foi nisso que caiu, mas a forma que eu fui entrando para o meu lado vocacional foi essa isca de fazer gestão numa igreja que passava por um tempo de conflito, de crise. Perfeito.
E aí, fazendo essa comparação, né? Sendo um líder da comunidade e um líder de vários outros empresários, como que ao mesmo tempo isso se funde e se separam? Olha, deixa eu tentar te responder de uma forma objetiva. Eu costumo dizer para algumas pessoas em algumas palestras que o exercício da liderança voluntária é a maior escola que existe. Por quê? Porque a liderança empresarial, ou a empresa, ou a liderança ali dentro, ela é automaticamente a pessoa, eu não gosto dessa palavra obrigado, mas eu vou usá-la agora em intenção de deixar muito claro. Ela é obrigado a seguir, por exemplo, o roteiro, o script, o sistema colocado numa empresa. Existe um sistema, quando um líder, ele entra numa empresa, ele é líder de um time, foi contratado pela capacidade dele, ele tem que seguir o cronograma já estabelecido. Tem algo que o motiva a fazer aquilo tudo, que é o dinheiro. Ele a seguir o sistema, a ter os limites, a obedecer algumas regras que, mesmo ele sendo um líder criativo, seja lá o que for, ele fala, poxa, isso aqui são pontos inegociáveis então da empresa, eu vou ter que seguir, tá tudo bem. Porque ele tem uma motivação interessante. O exercício voluntário, que é onde entra a igreja, ele é um exercício de influência. Apenas de influência. E não há uma motivação, como, por exemplo, o empresarial. Aquilo ali é complicado. É por isso que eu digo que é a maior escola, porque se ele exerce influência onde não há um pagamento para aquilo, aonde tem pagamento, ele vai ser um exímio líder. O que divide um do outro é realmente a motivação humana que um lado tem, e o outro não. Um é voluntário, cara. Eu diria que o líder empresarial, ele precisou estar ali. Ele precisa daquilo. Tá. E eu diria que o líder voluntário, ele escolheu estar ali. Por mais que alguém possa falar, não, mas eu sou líder na minha empresa porque, poxa, eu gosto. Mas você precisa. Agora, ninguém fala assim, ó, eu preciso ser um líder voluntário. A não ser por uma escolha. E aí, quando ele escolhe aquilo, eu digo, cara, e ele consegue se sobressair, se reinventar, ele consegue, cara, ter sucesso no voluntário, cara, ele vai ser um grande líder empresarial. Então, deixou claro? Sim, claro. É por isso que eu digo para muitas pessoas que trafegam esse caminho, cara, quer aprender a ser líder? Quer enfrentar as barreiras da liderança? Quer compreender ensinos assim incríveis e espetacular? Coloque seu nome para ser líder voluntário em algum lugar, numa ONG, em qualquer lugar voluntário. Consiga convencer, influenciar as pessoas sem ter o que apresentar para elas. Porque, veja bem, não estou dizendo que é fácil, mas, poxa, eu sou líder dentro de uma empresa, da minha empresa, onde todo mundo ali é funcionário, recebe seu salário. É complicado. Eu não estou dizendo, então, aqui, eu não estou diminuindo você que é líder numa empresa, dizendo que você não tem as suas dificuldades, as suas crises. Você tem. Só que não tem como mensurar o poder que há por causa que aquelas pessoas que você lidera carrega uma motivação muito grande, que é o salário no final do mês, ou no final da semana, ou na quinzena, seja como for. O outro não, ele tem que convencer, ele tem que influenciar, motivar pessoas, sem que as pessoas recebam nada. Cara, esse líder, que ele cresceu nesse ambiente, que ele se sobressaiu nesse ambiente, ele é herói. Posso aprofundar um pouco mais na espiritualidade? Por favor. Uma pessoa que deseja ser líder religioso, seja, né, qualquer religião, o que ela precisa entender nela mesma? Onde que ela precisa estar interiormente? Sim. Essa resposta, ela parte de um ponto de... Eu uso muito isso para a minha prática do dia a dia, um princípio freudiano. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, do ponto que sou um pastor. Só que eu acredito que essa resposta que eu vou te dar é a partir da minha experiência, que pode ser aplicado, como você falou, para qualquer outra religião. Então, talvez você que assiste, você é de outra religião,
você tenha uma crença talvez um pouco diferente da minha, mas todo líder, a palavra líder que você usou é interessante, seja ela de religião que for, ele é um líder daquilo. E ele vai aplicar a religião dele, então, como um líder para as pessoas. Então essa resposta vem a partir da minha experiência dentro do mundo cristão, evangélico. Cristão serviria para católico, enfim, para qualquer outra religião. Eu acredito que para alguém se tornar um pastor, um líder religioso, a primeira coisa, ele precisa amar Deus, ele precisa amar o transcendente dele, a fé dele, naquilo que ele acredita, ele precisa amar acima de tudo e de todas as coisas. Ele precisa ter um amor muito grande. Porque qual é o papel de um líder religioso? A palavra religião hoje em dia até foi usada de uma forma pejorativa, o religioso. Mas a religião é uma palavra muito, muito, muito bonita, a palavra religião. Então, deveríamos entender como algo muito nobre. Quando alguém fala assim, pô, ele é um líder, ele é religioso. Cara, por quê? É religare. A palavra religião é religare. Religar o homem ao transcendente. É religar o homem a Deus. Ou ao que a pessoa crê. O líder religioso, a religião que ele é. É reestabelecer uma conexão. Cara, isso tem muito a ver com liderança. Porque eu costumo dizer que liderança é a ponte que conecta o pensar e o agir. Portanto, todos nós somos líderes. Como muitos aqui que talvez estão assistindo, que me seguem, já ouviu eu dizer. Então, o meu papel como pastor é religar, reconectar ou conectar o homem a Deus. Como que eu conecto o homem a um transcendente, a Deus, sendo que eu não tenho uma conexão e eu não o amo acima de tudo e de todas as coisas? Então a primeira coisa eu diria, amar a Deus acima de todas as coisas. Ter uma paixão tão grande por Deus e por tudo que Ele ensina, por tudo que Ele gera ao homem. Eu sou tão apaixonado por isso que eu quero transferir isso aqui para Ana e transferir para você que me assiste, que é tão bom. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, então eu falei do líder como uma ponte que conecta. Então eu falei primeiro da divindade, ele ter uma conexão, um amor e uma paixão tão grande com o divino a ponto de fazer isso. Só que ele também tem uma paixão muito grande por pessoas, a ponto de ele querer o melhor para as pessoas. Ele olhar para as pessoas e enxergar não somente o que elas são no hoje, mas naquilo que elas podem se tornar em Deus. Perfeito. E eu imagino que a sua pergunta, e eu quero já falar sobre isso, mesmo que não foi, eu quero aproveitar a sua audiência para falar isso com você. Eu lembro que quando eu me tornei, a Isca chegou para mim e me convidou a fazer gestão, quando eu só era um membro, alguém trabalhava ali, comecei a trabalhar. Quando essa realidade do pastoreio chegou, eu tive muita crise. Por exemplo, eu não queria ser chamado de pastor. Sério? Sério, eu não fui. Inclusive no começo do meu pastorado, nos primeiros anos, assim, foram longos anos, eu falava assim para as pessoas, não precisa me chamar de pastor, chama de Tim mesmo, tá tudo certo. Porque esse nome, eu considero que o nome diante das pessoas está sujo. Infelizmente. No Brasil, falar que eu chegar a algum lugar e falar eu sou pastor, isso não é nobre. Isso não é legal. E sendo que deveria ser bonito. Sendo que deveria ser algo interessante e admirado pela humanidade. Por quê? Porque se tornar pastor se tornou hoje outra coisa. E não mais aquilo que eu acabei de falar. Sim. A conexão entre o religare, apresentar a divindade ao homem para que o homem possa ser a melhor versão, se tornou palco de audiência. Infelizmente, se tornou ponto de riqueza. Se tornou, cara, qualquer outra coisa e menos isso para muitas pessoas. Se tornou moda. Então, se você pensar na minha resposta, falar, cara, um líder religioso, seja ele padre, ele tem que amar pessoas e amar Deus. E ele é a ponte, é um líder. Por isso, líder religioso. Ele faz uma conexão, ele lidera, ele conduz as pessoas a encontrar em Deus, no transcendente, no divino, ferramentas, ensinos, fé, motivo para se tornarem a melhor versão delas. Então,
O líder ele precisa fazer essas duas coisas para mim. Saber se ele está disposto a lidar com a calamidade humana, com a crise humana. Porque se eu quero conduzir alguém à sua melhor versão, quer dizer que ele não está. E tem muita gente, tem muito líder que ele não consegue lidar com a crise humana. Ele não consegue lidar com a falta, com a crise, com o que gera dor, com a casa caída de uma pessoa. Ele não consegue, cara, lidar. Portanto, se alguém quer ser um líder religioso, repito, seja de qualquer religião, e ele não consegue lidar com a calamidade, com os escombros, com as crises, ele não será um líder religioso ao pé da letra. Ele vai ser um bom influencer. Oi? Charlatão. Ele vai ser um charlatão. E você poderia deixar dicas, vamos supor, para alguém, vamos colocar aí, alguém que vai numa igreja evangélica e dicas, olha, sinais, se o seu líder está assim, 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 assado, talvez seja melhor você procurar uma outra igreja. Sim. Posso sim. Eu sei que alguém pode olhar e falar, poxa, eu poderia usar essa pergunta sua para falar de questões teológicas, por exemplo. Mas eu prefiro não pegar esse caminho. Apesar de poder também depois, se você quiser, falar sobre. Só que a primeira coisa é, perceba que o quanto aquela igreja que você foi incluído nela na primeira vez que você foi. Que o quanto aquela estrutura religiosa gerou para você um sentimento de pertencimento. Um sentimento de familiaridade. Porque eu acredito que igreja, a primeira coisa que ela precisa gerar em quem a frequenta, gerar o sentimento, poxa, de fato isso aqui é a família de Deus. Tem uma mesa e eu fui convidado a sentar nela e me senti muito confortável nela. Eu fui abraçado, eu não fui observado pela roupa que eu vesti, ou pela grife que eu estava, ou pelo carro que eu cheguei nela. Independente da minha condição, eu fui tratado como um ser humano. Me trataram bem, sorriram para mim, me abraçaram, perguntaram meu nome, me levaram a um lugar para sentar confortável. Alguém cedeu o lugar dele para mim. Ou alguém me convidou, cara, para comer uma pizza depois daquilo. Alguém perguntou se eu estava bem, olhando nos meus olhos. Essa dica que eu dou, talvez foge para você ver. Eu não ouço dizer muito sobre isso, porque poderia a primeira coisa dizer, não, eu tenho que ver se ela é bíblica, se ela aparece com isso, o pastor tem tal roupagem, se ele não tem, se ele tem, ele fala de tal forma, se ele se posiciona assim, ou qual é o ensino daquela igreja, da igreja católica, da igreja evangélica, seja lá do que for. É geralmente o que se fala, mas eu creio num Deus que reconecta pessoas. Então, eu diria para você que me assiste, você que procura uma igreja, independente da religião, mas como sou um pastor, meu ponto de vista é esse, o dia que você entrar numa igreja evangélica, analise o quanto você foi abraçado, o quanto você se sentiu no primeiro dia já, com possibilidade de ter amigos, de sentar à mesa. É a dica que eu daria. Perfeito. Obrigada. É isso, obrigada. Prazer. E aí você, tá lá, começa a ser pastor. O que precisa para ser um pastor nesse caso? Você precisa finalizar algum curso? Você precisa fazer algum outro tipo de coisa? Qual que é o processo ali para você se tornar um pastor? Falar que, eu sou pastor. Isso é diversificado. Existem, por exemplo, igrejas, instituições dentro, por exemplo, da igreja evangélica, que você tem que concluir, por exemplo, o seminário teológico. Okay. Eu tenho o seminário teológico. Tem igreja que, por exemplo, uma igreja conhecida, batista, ali você sai formado para ser pastor. A igreja católica, o padre, ele tem que fazer o curso, são 8 anos, se eu não me engano, muita filosofia. Então, ele precisa concluir o estudo dele, ter o diploma dele para ele se tornar um padre. E também tem igrejas que não, que não tem uma regra. Agora, eu desconheço um pastor, eu não consigo compreender um pastor que ele não maneja bem a palavra de Deus, porque é um dos princípios que Paulo fala a Timóteo. Ele fala o seguinte: você precisa, o obreiro, ele cita esse termo, ele precisa manejar, conhecer bem a palavra. Então,
Mas naquela época, por exemplo, não existia seminário teológico. Mas ele tinha que conhecer a palavra. Perfeito. Então a regra que eu diria para todo líder religioso, se ele, por exemplo, é do cristianismo, por exemplo, tem a Torá, por exemplo, né, o judeu e tudo mais, só que, falando do meu ponto de vista, como citei no começo, o pastor, ele precisa conhecer a palavra, porque igreja, o meu pai, eu lembro que ele falou algo interessante para mim já, que igreja não se administra com opinião. Eu guardei essa verdade para mim. Igreja não se administra com estudo técnico secular. Igreja, você a rege, você a direciona pela palavra. Então, não importa para mim o tipo de seminário, o diploma que você carrega, só que todo pastor, ele precisa ter conhecimento bíblico de uma forma profunda. Porque se ele não tem Bíblia, é o manual dele. Não tem como liderar por exemplo, você entra numa empresa, ela tem o estatuto interno dela, que você tem que conhecer para você permear os caminhos e direcionar a empresa. Uma igreja, você precisa liderar, você precisa pastorear, primeiramente através da palavra, através da Bíblia. Perfeito, perfeito. E aí, como que você começa na questão de liderança? Como é que você conseguiu liderar essas 80 pessoas até hoje? Onde que começa? Qual que foi o clique? Você começa a dar palestras aqui, mas em relação aos empresários. Então, eu sou um líder apaixonado, eu diria que eu sou obcecado por potencial. Porque quando eu vejo alguém, eu não enxergo apenas o que a pessoa é, mas o que ela pode se tornar. Tá. Eu não sou um líder, graças a Deus por isso, eu não me formei um líder centralizador, por exemplo, que tudo em mim. Inclusive, uma das características que eu ensino nas minhas palestras, você está convidado, está assistindo para um dia poder fazer parte, construa um time tão excelente a ponto que as pessoas não saibam quem é o líder, quem é o cabeça. Você quer ver uma liderança boa? É que ali não tem um palco ou não tem algo, cara, de início onde as pessoas falam quem é o cara aqui dentro. Essa é uma liderança excelente. E eu sou apaixonado, então voltando, eu sou obcecado por potencial. E quando eu enxergo, então, quando eu vou lidar com alguém, eu não estou enxergando o que a pessoa está se vendo naquele momento, mas aquilo que ela pode se tornar. Perfeito. E através disso, na K-Church, onde eu sou ali hoje, eu estou como senior pastor, ali, eu carreguei essa função de gerar pessoas melhores do que eu, por exemplo. E hoje, de fato, eu lidero gente muito melhor do que eu. Perfeito. Cara, que tem uma visão absurda. Só que as pessoas não se viam assim. Cara, mas eu sou obcecado por isso. Eu falo, essa pessoa é incrível e ela não tá vendo onde ela pode chegar. E nisso, eu não formei, então, uma igreja com um sistema dominical. Que foi assim, eu vou à igreja para cantar apenas, para exercer as questões de fé que nós fazemos também. Mas, através disso, foi crescendo, foi nascendo pessoas extremamente brilhantes, incríveis. E nisso é uma igreja com muitos líderes. Você citou, por exemplo, 80, eu acho que tem mais. Hoje depois, se couber, eu explico um pouco da minha função que eu carrego hoje. Eu não moro, por exemplo, na cidade da igreja hoje. Hoje eu carrego uma função diferente do que eu exerci até 2021. 2022, perdão. E foi nascendo pessoas assim, cara, que hoje eu sou fã, que eu sou admirador, e eu aprendo com essas pessoas hoje. E elas foram crescendo, e com o espaço e com os caminhos que eu pude apontar, pude, de uma certa forma, trazer essas mentorias, esses caminhos para essas pessoas, foi crescendo líderes, e eles foram evoluindo. E quando eu me vi, eu não estava só falando sobre religião e só sobre palavra. Eu estava ajudando as pessoas a tornar a melhor versão que elas podiam se tornar. Então, foi através disso. Eu não fui somente para falar sobre palavra, sobre salvação, sobre vida eterna. Falo também, até o dia de hoje. Mas a intensidade foi conectar as pessoas a Deus a um ponto onde elas pudessem viver a melhor versão delas como pessoas nesse tempo. Muita gente pensa que a vida eterna ela vai ser um passe de mágica aqui. Eu
exemplo, né? Eu aqui tô sofrendo, eu vivo uma vida ruim e tal, e quando eu morrer eu vou viver a vida eterna de uma forma... Peraí, gente, não é isso. É uma passagem. É uma continuidade daquilo que eu já vivo aqui. Portanto, quando a gente começa a polir essa vida aqui, eu chego na minha excelência. E nisso essas pessoas, cara, foram crescendo. E hoje são muitos líderes, são muitas pessoas ali. Então foi nisso que eu me encontrei, buscando a melhor versão dessas pessoas, me apaixonando pelo potencial delas. E de verdade, já fica um recado para elas aqui, eu sou muito fã de vocês. Tem muitos líderes na K-Church, cara, que me ensinam demais, que eu falo, uau, peço conselho para eles. E eu não falaria isso aqui se não fosse verdade. Eles assistem e falam, poxa, isso não é verdade. Eu peço conselho, hoje eu me aconselho, hoje eu tenho mestres sobre a minha vida que um dia me enxergaram assim. Hoje eu tenho o prazer de enxergá-los assim para mim também. Legal, legal. É muito interessante na questão que você não deixa o ego vir à tona. Você está sempre ali na frente, mas você não... Porque eu acho difícil estar ali na frente. Na verdade, não é que eu acho difícil, é porque eu já vi muita gente que deixa o ego, sei lá, passar dos limites, e só porque está ali na frente, comunicando com várias pessoas, é o Deus, entendeu? Sim. Então, acho que esse é um dos maiores cuidados. Deixa eu falar algo sobre isso para você, sobre a questão do ego. Liderar é trabalhar com... Deus com pessoas. Perfeito. Pessoas. E eu vou focar nessa parte. Cara, tem uma frase que eu gosto muito e eu quero deixar essa pedrada para você que tá me assistindo. O ego vai te levar longe, mas vai te deixar lá sozinho. Se liderar é trabalhar com pessoas e o ego, ele pode me levar longe, mas me deixar lá sozinho, eu não posso dar ouvido para ele. A maior burrice vendida nesse tempo é que você lidera para você, para si. Se eu não me engano, Cortella, ele fala algo interessante. Feliz é aquele que vê no outro o resultado das suas ações. Um professor, por exemplo, aí eu acho que não é Cortella, acho que é o Clóvis de Barros, ele fala assim, o professor é a profissão mais linda que tem. Cara, e de fato, cara, você que é professor que está assistindo, que orgulho, que alegria que eu tenho de você. Quantos professores que não estão sentados em suas cadeiras, por exemplo, sentados, e hoje eles observam grandes famosos e mestres que deram bem nas suas profissões, como engenheiro, como qualquer outra coisa, cara, e ninguém sabe o nome deles, mas sabe o nome daqueles que eles ensinou. Uhum. Se professor tivesse apego emocional, ou, para dar um nome ao ego e bonitinho, a função, a gente não teria grandes mestres fluindo por aí. Porque, pensa comigo, como que alguém bem-sucedido chegou ali? Porque alguém ensinou. O ensino é alguém que só pode ser voltado a alguém que não tem ego. Ele já sabe que ele está ensinando ali gente que vai estourar, vai ser talvez na parte de conhecimento, ser mais conhecido do que ele. Então o ego, cara, ele é muito pesado. É um veneno para o líder. Ele não pode se apegar a isso, porque ele está direcionando pessoas. Se o papel do líder, já fala, é direcionar, é conectar, ele tem que imaginar que a ponte que ele criou, que ele está ali sendo ponte, é para alguém que vai atravessar a ponte e vai se dar muito bem na vida. Senão, não faz sentido. O ego, ele vai te levar longe e vai te deixar lá sozinho. Excelente. Tim, a gente está aqui indo para o final. A gente tem uma parte que são as perguntas do Google relacionadas à sua profissão. Okay. Então, a gente vai entrar aqui na parte da liderança. Eu vou te fazer a pergunta e você, como se fosse um ping-pong, tá? Eu te faço a pergunta e você manda de volta. Tá o que vier na sua mente assim. Tá bom. Qual o erro mais comum de quem tenta liderar pessoas? Dá espaço pro ego. Acabamos de falar. Dá espaço pro ego e pensar em si e não no resultado que o time gera. Perfeito. É possível ser um grande líder sem desenvolver inteligência emocional? Impossível. Por que algumas pessoas têm talento, mas nunca conseguem liderar?
Porque eles não mergulham no preparo. A palavra preparo para um líder, ela está tão profunda ou tão anexada como, por exemplo, a tabuada para um matemático. Se o líder ele não se abrir para se preparar de forma contínua, ele não vai conseguir nunca desenvolver o talento dele. Então não é porque ele possa ter um dom que ele não precisa se preparar, que ele não precisa ler, que ele não precisa estudar, que ele não precisa buscar conhecimento, se informar. Então o preparo é a coisa mais importante. Então se abra para preparo. Tá, só entrando um pouquinho nessa parte, hoje a gente tem muita informação chegando. Sim. Como que você faz para filtrar essas informações, para não ficar sobrecarregado, mente muito cheia, até mesmo isso uma dica para as outras pessoas, para se centralizar de alguma maneira, como que você faz? Todo mundo fala gente formada, por exemplo, no Google University, por exemplo. Médicos que nunca frequentaram uma faculdade, ensinando qual remédio que é bom, o que tem que se fazer e o que não tem. Eu diria, para desenvolver, você que me assiste, desenvolver a capacidade da coerência. A capacidade analítica, de você analisar quem você ouve. E uma das coisas é o resultado. Tem uma coisa que chama autoridade. A pergunta é: quem você ouve carrega autoridade naquilo que ele fala? E a autoridade não é contar sucesso. É contar o que ele fez com o insucesso. Tem muita gente dizendo: olha, eu tenho 7 passos para ser feliz. Mas talvez ele nunca compartilhou se ele viveu os 7 passos ou a crise que ele viveu para, de fato, ter autoridade para as pessoas ouvirem. Então é um tempo que hoje as pessoas estão formando uma geração frágil. Tem um livro que eu amo que fala Antifrágil. Ele me ensinou muito sobre isso. Eu vejo, por exemplo, eu vi gente usando o nome de ser terapeuta, construindo um mundinho para as pessoas viverem de uma forma muito frágil. Por exemplo, você não é obrigado a lidar com opinião alheia, bloqueia. Tem um termo que fala, silencia as pessoas mesmo, tira da sua rede, fica com o que você é confortável, o que te faz bem, você não é obrigado. De fato, parece muito legal, por exemplo. Só que quem fala isso, nunca de fato estudou, não é um mestre. Porque quando você vai de fato para psicologia, para filosofia, nos ensina a lidar com todo tipo de percalços, para sermos resilientes. Então hoje, olha, por que a depressão só aumenta mais, a solidão aumenta mais? Porque é uma geração que não aprendeu, por exemplo, a se relacionar com o avesso, com quem pensa diferente, com a crítica, com a perseguição. Por quê? Existem pessoas hoje ensinando falam com a boca cheia do quê? Não, você não é obrigado. Então abre uma terapia de esquina, não se preparou, não estudou, não tem autoridade, não carrega autoridade no assunto. E aí olha, e tá dando conselho e formando pessoas assim. E eu tive que lidar um tempo atrás com líderes assim, que não conseguia lidar com os escombros, com a casa caída, com as adversidades, porque estava ouvindo pessoas sem autoridade. Então a autoridade, de novo, não é os 7 passos para ser feliz. Não vou te ensinar 3 ferramentas para você estourar na sua vida e se tornar rico. Não é. A autoridade é gente que conhece os 2 lados da moeda. É gente que enfrentou dificuldade e hoje está em pé. É gente que ainda não realizou o sonho, mas não desistiu dele. Continua caminhando. Então, a coerência analítica, ela precisa ser bem desenvolvida nesse tempo. Você tem uma frase, tem 3, mas eu consigo lembrar de uma agora que você falou, não hoje, mas em uma outra palestra, que você, tendo essa visão do palco, vai ter as pessoas ali, né, no show, mas não são poucas que vão te ajudar a carregar as caixas. E aí, eu acho que isso é muito legal, e eu queria só que você falasse um pouquinho dessa parte num dia a dia teu, que você já passou por isso, e que dica que você daria. E aí, inclusive, eu queria que você entrasse nas suas metas, que você não fala pra ninguém, mas você vai falar aqui pra gente. Legal. Que a gente vai te ajudar a carregar as caixas.
Sobre essa parte do palco, eu vou te falar o seguinte. Você, líder que me assiste, tem que ter a concepção do seguinte. Existem pessoas que você é um para eles e existem pessoas que você é um com eles. Eu lidero pessoas que eu sou um para eles, mas existem pessoas que eu sou um com eles. E geralmente o número de quem você é com é pouco. Para, você pode ser muitos. Com quer dizer amalgamar, se misturar. Então, se você não tem isso bem dividido, se você não desenvolve essas relações de forma bem orgânica, você pode sofrer. Não espere das pessoas que você é um para as coisas que você espera das pessoas que você é com. E lembrando, as pessoas que eu sou com são poucas. Tá claro isso? Sim. Isso me ajuda a continuar, a caminhar. Então, entrando em metas, por exemplo, as experiências que eu carrego, as lições que eu carrego das pessoas que eu sou com, está fazendo eu desenvolver uma das metas que eu tenho para os próximos meses, ou para o próximo mês, quem sabe, uma meta gigante, incrível na minha vida, que é um livro. Uau. Então, por eu ter com quem atravessar os percalços da vida, eu estou escrevendo um livro, cara, num tempo até que hoje em dia é tão tudo tão mecânico, né, com essa geração de IA, você faz muita coisa e tal, mas já faz bastante tempo, há mais de um ano que eu tenho muitas anotações, que eu estou desenvolvendo um livro interessante sobre essas experiências que eu tive de percalços. Ok. Então essa é a minha grande meta, esse meu livro. E quando? Qual que é a previsão? Eu acredito que agora eu vou falar essa data, mas porque eu estou gerando um filho, então eu tenho medo de falar uma data específica, porque eu não estou fazendo algo automático. Sim. De fato, assim, cara, só para produzir, só para ter mercado financeiro. É um propósito, é um sentido. Então a cada linha do livro, cada folha que eu viro, cada detalhe tem a ver com lágrimas que eu já derramei, tem a ver com dificuldades que eu passei, com ausência de esperança, com crises, com dificuldades que eu tive. Então, quero acreditar que agora para setembro. Perfeito. Porém, se você está me assistindo e você vê que não aconteceu em setembro, eu não estou comprometido primeiramente com a data, mas com o propósito, com o sentido. Perfeito. Então é um livro que o tema dele... Pode falar? Claro, fica à vontade. Então a capa, vai estar na capa. Quero acreditar que as pessoas vão me ajudar, inclusive na minha rede social depois de escolher isso, mas estão me ajudando, na verdade já estão. O tema é A Casa Caiu, e agora? Perfeito. Esse é o tema do livro, A Casa Caiu, e agora? Então, essa segunda palavra, e agora, eu acredito, Ana, que é a pergunta mais sincera da vida de alguém. E agora? A gente faz muitas perguntas o tempo inteiro, mas tem uma pergunta quando a gente reconhece, quando a gente vê que a casa caiu. A gente olha para o céu às vezes e a gente faz essa pergunta. E agora? Essa pergunta não é de alguém que quer um endereço para onde ele vai, é para quem perdeu o GPS mesmo, é para quem não tem mais tecnologia, acabou a bateria do celular. É para quem, cara, ele não quer um endereço assim, ele não tá falando assim, cara, eu queria chegar, então ele perdeu o sentido. O e agora é o grito da ausência da esperança. O e agora, cara, é a fala mais sincera de um ser humano. E eu cheguei nesse lugar. É um lugar geográfico, esse e agora. É um lugar de tensão mais profundo, é o lugar de maior tensão da humanidade. Quando ele fala para si, cara, a casa caiu. E agora? E agora? E o que você fez? Então. Nesse momento. E o que eu fiz nesse momento é aonde... Você vai ver no livro. Me ajuda. Cara, eu falo e me arrepio, de verdade. Eu tô tão feliz, cara, com o que tá vindo por aí. Perfeito. Cara, tem detalhes da minha vida pessoal, particular, íntima, que eu tô contando e de verdade. Não é história bonita. Não é história bonita. Eu não vou compartilhar porque você também, que tá me assistindo, tem algumas coisas difíceis pra você. Às vezes tristes, às vezes que envergonha,
às vezes que te fere, e talvez eu possa me unir a você. E esse livro vai ajudar você a desenvolver os próximos passos do seu e agora. E eu não tenho passos perfeitos para ser feliz, mas eu tenho passos perfeitos para você continuar. Foi o que eu fiz. E está valendo a pena. Então, esse livro é um espelhamento da minha vida. E eu estou muito feliz por isso, porque eu estou conseguindo transbordar algumas questões do coração. Por isso que eu falei que a data, ela não tem, porque, por exemplo, teve um capítulo que eu estava escrevendo, cara, e eu parei para chorar. E eu não consegui voltar, eu demorei um pouco para voltar a escrever. Eu tive que colocar algumas coisas no lugar. Eu tive que reorganizar e eu fiquei semanas sem mexer no livro. Não porque não tinha tempo, mas porque eu não podia naquele momento. Eu tinha que reorganizar algumas coisas, entender e me inspirar e retomar. Então é um livro muito inspiracional. É um livro de muita verdade íntima. Que é para líder, por incrível que pareça, é para líder, porque eu tive que liderar o caos. Eu tive que liderar os escombros caídos. Eu tive que tirar alguns escombros de cima de mim. Eu tive que fazer cirurgia para recompor ossos que quebraram em mim, porque caíram em mim os escombros. Perfeito. Foi difícil. E eu sei que tem muita gente que olha pro lado hoje, talvez você que me assiste, você vê muita ajuda por aí, de gente, cara, te ensinando a ser feliz. Mas ele não fala como que ele saiu da dor, da angústia. Eu quero falar pra você como eu saí. Excelente. Eu quero falar das minhas vergonhas, das minhas dores, das minhas crises. E eu acho que assim eu vou conseguir inspirar pessoas que não encontram ferramentas por aí falando sobre quando a pessoa tentou de tudo. E eu vou falar uma palhinha. Coisas que eu fiz. Você já passou a mão pelas paredes, arranhou paredes. Você já bateu cabeça. E você fala, cara, o mundo das pessoas são muito perfeito por aí. Dá tudo certo e você já tentou de tudo e nada aconteceu. É nessa hora que a gente fala, e agora? Perfeito. Que seja um livro que em breve que possa te ajudar muito. Amém. A gente vai falar aqui, né, do livro no lançamento. A gente vai mostrar pra vocês, claro. Que legal, obrigado. Tim, você é casado há quanto tempo? Sou casado desde 2010, são 16 anos casado. 16 anos? 16 anos. Qual que é o segredo de um bom casamento? Meu, dá muito susto na esposa fazer ela brincadeira, dá muito susto, não. É brincar, cara. Eu acho que o segredo é o princípio que eu carrego da primeira pergunta que você fez. Ok. Demore o tempo que for para você tomar a decisão de estar no casamento que você está, mas não recue sob pretexto algum. Perfeito. E o que te faz seus olhos continuarem brilhando por ela? Nesse tempo todo, porque né, no início é aquela coisa, né? Ai meu Deus, coração acelerado. Sim. O que ainda mantém nela que você, cara, se acorda todo dia? Duas coisas, por incrível que pareça. São duas coisas que mantêm. Eu sou fã da coragem que ela carrega, da força que ela carrega dentro dela. Minha esposa, eu não conheço um ser humano que tem tanta coragem e tanta força como ela. Ela é um absurdo de coragem e força interna. E ela é muito divertida. Ela me faz rir pra caramba, então são as duas coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Tim, nosso papo tá acabando. Valeu demais. Que prazer estar com você. Demais. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Galera, a gente vai colocar aqui todos os links do Tim, tá? Instagram, site, tudo que ele tiver pra vocês. Corre lá, acompanha ele. Ele é sensacional. É uma pedrada atrás da outra. E Tim, na sua câmera ali, eu quero que você deixe um recado para uma pessoa talvez que acabou de chegar nos Estados Unidos, está no momento perdido, naquela fase de tentar vários tipos de trabalho, não sabe para onde ir, dinheiro está acabando, não tem inglês, não tem ninguém aqui. E agora? Você precisa guardar essa verdade que foi dita aqui. Liderança é a ponte que conecta o pensamento à ação. Você teve um pensamento. Você veio para a América, você está aqui. Você precisa liderar os seus próximos passos. Você é a ponte disso, de si mesmo. Portanto, não recue, não pare, lidere. E como fazer isso? Se aprofunde e entenda que liderança não é posto, é postura. Você pode ter um posto hoje aqui na América. Se a sua postura ela não for lapidada, você não vai conseguir. Não se engane. Trabalhe a sua postura.
Eu não estou falando só sobre essa. Mas a parte daqui também. Então, eu digo isso para você. Beba mais água. Tá precisando? Arrume a sua postura do corpo e da mente. Porque se a sua postura da mente ela for lapidada, treinada, aperfeiçoada, você vai conseguir. Lidere de verdade como uma ponte para si mesmo. Através desse entendimento que não basta você estar aqui, ter um posto aqui, mas a sua postura, o seu entendimento tem que ser a nível daquilo que você quer alcançar. Então modele a sua postura. É isso. Perfeito. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Galera, vocês já sabem, né? Segue nosso canal, ativa o sininho, curte, compartilha todas as redes, Instagram, TikTok, Facebook, tudo. E manda para várias pessoas. Essa história precisa chegar a outras pessoas, pelo amor de Deus, gente. Que honra. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, tchau.